boa noite. Boa noite. Hoje, sexta-feira, continua a nossa jornada com mulheres que correm com os lobos. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui na live para falar do Mulheres que Correm com o Lobo. Oi, Joconda, tudo bem? Giancarla, nossa, tá longe aqui pra gente. Tudo bem? Toda sexta-feira. Oi, Marcelo, meu amor. Vai ter dos namorados, né? Então, sexta-feira, dia de Mulheres que Correm com Lobos. E olha só que coincidência. Hoje, que é o dia dos namorados, nós vamos falar um conto que vai falar também sobre o homem selvagem. Vai falar também do encontro amoroso, o parceiro, a relação com o outro. Então, a mulher selvagem e o homem selvagem. Aliás, Marcelo, bom dia, é uma ótima live para assistir também, porque fala do homem também. Olha só que legal. Então, foi super coincidência, mas caiu realmente hoje. Então, vamos começar se apresentando, né? Que já começou direto. Eu sou a Marina. Eu sou a Daisy. E aqui no Tecendo Essência, né, a nossa intenção é auxiliar as mulheres no despertar da sua essência feminina. E toda sexta-feira, no horário das 20 horas, a gente traz algum conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos fazendo na sequência, então já tem algumas lives salvas, dá para você assistir, voltando. Esse é o 4º capítulo, acho que é a 5ª live, né? Sim. Teve um capítulo que teve dois contos, né? É importante te avisar que nós não estamos fazendo por capítulo, nós estamos fazendo por contos. E no livro tem alguns capítulos que são mais de um conto, mas a temática continua a mesma, né? Do capítulo. Então vamos para o 3º capítulo, né? O 4º capítulo, desculpa. Falando sobre o encontro com o outro. Eu acho bem interessante, antes de a gente começar o conto, eu gosto de perceber esse livro, a didática desse livro, que desde o 1º capítulo até o 3º capítulo foi falado da mulher no interno da mulher, né? No início da jornada, nas buscas principais, no encontro com a própria sombra, né? Lembra que a gente teve o Barba Azul, depois a parte da intuição. Agora, depois que ela olhou para ela, depois que ela fez esse encontro interno, agora ela vai olhar para o externo, quer dizer, ela vai ter a conexão, porque ela vai estar inteira, ela vai estar forte para fazer a conexão com o outro, ela já vai saber quem ela é. E aí, nesse conto, vem o que eu acho muito legal que ela coloca, a autora, que esse é o hino para o homem selvagem, que é o Manauí. Então, a gente está falando agora, além da mulher selvagem, o próprio homem selvagem que vai fazer essa conexão com o feminino, com o masculino. Então, eu adoro esse conto. Então, vamos ouvir Manauí? Vamos a ele? Vamos. Eu vou ler e vou contar, assim, meio a meio, tá bom? Vamos lá. Manauí. Era uma vez um homem que vinha cortejar 2 irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauí tentava, mas não conseguia adivinhar o nome das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauí embora todas as vezes. Um dia, Manauí levou o seu cachorrinho junto, numa visita de adivinhação, e o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra, e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das 2 irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriram, olhando no fundo dos seus olhos. Também naquele dia, Manauí não conseguiu adivinhar o nome das meninas e voltou para casa irritado. O cachorrinho, porém, resolveu voltar para a choupana das irmãs. Ficou lá, de tocaia, espiando. Até que, no momento, uma chamou a outra pelo nome, né? E uma chamando a outra pelo nome, ele entendeu qual era o nome de cada uma, porque ele já tinha percebido que tinha diferença entre elas, né? Ele voltou correndo para contar para Manauí o nome das meninas. Só que no meio do caminho,
leão tinha acabado de deixar um grande osso ainda com carne fresca no meio do caminho. Manauí viu aquilo e se desviou, né? Foi lá, comeu. Aí, de repente, ele, já de barriga cheia, lembrou que ele estava no meio de uma missão. Só que, além de ter esquecido que estava no meio de uma missão, ele esqueceu o nome das meninas. Aí volta Manauí, Manauí não, o cãozinho. Volta o cãozinho, que é o cãozinho de Manauí, volta para a choupana das meninas, fica lá, espiando elas. Agora já é noite. E elas, uma fala com a outra, chama pelo nome, ele grava o nome de novo, volta correndo. Só que dessa vez, ele sente um aroma de noz moscada no ar. E não tinha nada que o cãozinho gostasse mais do que noz moscada. Bem, tinha uma torta de laranja lá com noz moscada, colocada em cima de um tronco, esperando esfriar, e dentro de pouco tempo não tinha mais torta. Ele comeu tudo e de barriga cheia lembrou, putz, o nome das meninas. Esqueci de novo. Detalhe. Ele volta de novo para a choupana das meninas. Dessa vez, as irmãs já estavam se preparando para se casar. Elas já estavam se vestindo, se arrumando. Quando ele viu, ele falou, não, eu preciso saber o nome delas, eu preciso avisar Manauí. Aí, ele fica escutando quando ele vê uma chamando a outra pelo nome, ele grava o nome e aí ele sai muito determinado para contar para Manauí o nome das gêmeas, né? Aí no meio do caminho ainda, ele passa por uma caça fresca, recém-morta. Ele pula por cima, fala, não, agora eu tenho que contar, porque elas já estão se preparando para casar, senão Manauí não consegue desposar as irmãs. Aí ele quase sente de novo um cheiro de noz moscada, mas ele não se importa com isso. Vai determinado, vai determinado, só que o que ele não esperava era que no meio do caminho um estranho vestido de negro viesse saltar no meio do mato para agarrar ele. E foi isso que aconteceu. Um estranho vestido de negro agarrou o cãozinho pelo pescoço, começou a apertar ele e falar, diga-me os nomes. E o cãozinho não queria dizer, ele achou que ele ia morrer de tão sufocado que ele estava. Mas o cãozinho não quis nem saber. Abocanhou esse estranho, começou a morder e não soltava mais o braço dele. E o estranho começou a correr pelo mato, correr, tentou soltar o cãozinho. Aí o cãozinho soltou e falou assim, sai daqui, não volta nunca mais se você não quiser morrer. E o estranho saiu correndo, mato adentro. O cãozinho chega na choupana do Manauí, todo ensanguentado, mas consegue contar para Manauí o nome das irmãs. Manauí dá um banho nele, cuida dele e corre com ele nos ombros para para falar com o pai das meninas, né? Para falar que sabe o nome delas, né? E que quer desposá-las. Quando ele chegou, ele vê as irmãs completamente vestidas e prontas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. E foi assim que Manauí conquistou duas das donzelas mais belas da região e todos os quatro, as irmãs Manauí e o cãozinho, viveram juntos e em paz por muito tempo. Ai, eu acho fofa essa história. Eu fico pensando naquele cãozinho indo e voltando. E se desviando. Desespero. Essa história é muito fofa, mas muito profunda, né? Ela fala de duas vertentes importantes que a gente tem que entender aqui. Lembra, eu já comentei aqui nas lives do Mulheres que Correm com os Lobos, que quando a gente vê um conto, quando a gente ouve o conto, nós temos duas formas de perceber, tá? Você pode perceber
internamente, né? Todos a gente tem que trazer para o nosso interno, mas pensando que eu sou, né, o personagem principal ali, que tem a característica principal, sou eu, quer dizer, a personagem está me representando, ou todas as pessoas daquele, né, os personagens daquele conto me representam. Então, se nós formos pensar aqui, seria que ou o Manauí seria o fêmeo masculino o homem, e as gêmeas a mulher, né? Que aí são dois personagens, feminino e masculino. Ou eu sou todos, eu sou o Manauí, eu sou o cãozinho, eu sou as gêmeas, eu sou o pai, tá? Então, isso pode acontecer nas duas histórias. E a autora fala sobre essas duas linguagens bem separadas. Porque aqui, até quando ela começa falando sobre o hino do homem selvagem, que Manauí é o hino do homem selvagem, ela já está colocando também o conto nessa visão externa, como o homem selvagem fazendo parte de Manauí, tá? Então, eu vou fazer uma explanação no geral, nessas duas óticas, mas é importante, como eu sempre digo, leiam um conto, leiam um capítulo, leiam um livro, lá tem muitos detalhes, ok? Que é importante. E aqui também a gente passa um pouco da nossa experiência pessoal com rodas de mulheres, que nós falamos já sobre esse conto e tudo mais, ok? Então vamos começar aqui, dar uma análise aqui pela história. Os primeiros personagens que a gente vê, nem tem muitos personagens, então fica mais fácil, mas eu quero chamar a atenção para um que às vezes não é tão perceptível, que é o pai. Vamos começar pelo pai. Tá? Um pai que defende a filha, né? Não pode casar com qualquer um, não. Tem que saber quem são vocês, tem que saber o nome, tem que saber o valor que vocês têm. Então, o pai, quando nós trabalhamos energia pai, né? Inclusive a própria criação, o trabalho do pai, ele tem uma questão da proteção. Então, quando ela fala do pai, representa o nosso pai interno, tá? Toda mulher, né, tem o seu pai interno, que é o seu masculino protetor, né? É aquele que sabe falar dos limites, ele é aquele que você aprendeu, né? Aquela vozinha que você aprendeu, que te ajuda a ficar ligada, sabe? No mundo concreto. Olha, dá uma olhada na realidade. Será que é exatamente isso? Será que ele te merece? Será que isso aqui é verdade? Fazer você desconfiar, te proteger. Principalmente se ele sabe te valorizar, né? Então, a essência desse pai interno, nossa, ele é uma essência protetora para tudo na vida. Aqui a gente está trabalhando numa linhagem de relacionamento, então a gente vai entrar um pouco da linha mais do relacionamento. Mas a essência pai interno feminina, que a mulher tem que desenvolver para conseguir entrar aqui e viver feliz para sempre, né? Que esse conto termina meio mais ou menos nesse estilo. Para conseguir que essa trajetória aconteça, precisa ter um personagem que é aquele que vai abrir o olho, que vai ser protetor. E nós, mulheres, temos que inicialmente aprender a acionar o nosso pai interno, aquele nosso quezinho de, olha, nem sempre é protetor, nem sempre é isso. Né? A gente já tá falando que é o ânimos. Sim. Um ânimos protetor. É um ânimos equilibrado, protetor, e não um ânimos que te devora, tá? Que é um ânimos agressivo, que é um ânimos sombra, tá? Aqui a gente vai até mostrar um pouco do que seria esse ânimos sombra, tá? Também vai ter exemplos na história, mas só pra gente fazer a lógica, mas é o ânimo sim, tá? Que a mulher tem que buscar o seu equilíbrio, ok? A próxima personagem são as irmãs, que aí é fácil, né? Pra falar que é o feminino mesmo, a própria natureza feminina. Só por que duas? Exatamente isso pensar. Por que duas? Porque o poder de Deus é maravilhoso, né? Eles falam que duas não é a melhor coisa do tempo. Mas exatamente o que eu falei parece brincadeira, mas não é. O poder de ser duas. A mulher, ela não... Lembra que a gente fala que a mulher é uma mulher de fases?
que a mulher não é uma linha reta, é uma linha curva, que a mulher tem ciclos, que a mulher é subjetiva. A gente fala de 7 deusas, a gente fala da pluralidade feminina, porque realmente existe na mulher esse poder de ser duas, tá? A mulher, ela consegue ter uma natureza que é da vida, prática, uma natureza do mundo, aquela que vai olhar para o outro, vai se preocupar, vai se relacionar, vai estar vivendo no mundo, e vai ter uma outra instintiva, que vai se conectar com o seu eu profundo, que vai trabalhar o seu interno, que vão trazer linguagens bem mais subjetivas, que vai conectar com a sua ancestralidade, aquela mulher selvagem, que ela não é tão lógica, tão racional e tão fácil de ser trabalhada quanto a primeira. Só que as duas são importantes, porque as duas são uma. Então, as duas irmãs aqui, elas representam as duas faces de uma mesma mulher. Tá? Tem uma música da Sandra de Sá, olha só, lembrei, agora me veio a música na mente, que ela fala assim, existem duas de mim, a louca e a santa. É maravilhosa. Essa música é uma música mais antiga da Sandra de Sá, então ela não tá no auge, assim, naquelas músicas super conhecidas, mas quem quiser descobrir, põe lá no YouTube, em algum lugar assim, dá pra ouvir. E assim, é mais ou menos isso, sabe? Você tem a louca e a santa, né? Aquela coisa, aquela que vive no mundo, que sabe, que tá ali na vida prática, que tem toda a tua... Tem o seu, tem que se expor, e é importante ser assim, é importante ter ela ali, objetiva, resolvida, aquela que vai, né, se relacionar, e tem aquela que alimenta essa, tá? Que dá vida a ela, que é aquela que sabe conectar a essência, que sabe gerar a sua própria energia, que sabe quem ela é. E é legal porque as duas têm que estar em equilíbrio. As duas fazem parte da mesma mulher, tá? E como a Daisy falou, elas sabem quem elas são por causa do nome, né? E quando o pai, né, que protege essas duas, olha a tríade aqui, o feminino e o masculino protege essas duas, que é o ânimos que se conecta à essência feminina, é extremamente a estrutura da mulher aqui, tá? Ele fala, ó, aqui para você se conectar a elas, você precisa ter o nome delas, saber o nome. O que é o nome? O nomear é dar vida a algo, é conhecer aquilo a fundo. Quando você nomeia, aquilo tem uma personalidade, aquilo existe, é real, não é algo que não pode ser ignorado, entendeu? Tem uma personalidade, ela ganha a energia de ser, tá? Porque existe um nome. E uma coisa que é interessante é que se elas não soubessem o próprio nome, sabe a mulher que não se conhece, que não sabe o que quer, né? Se elas não se conhecessem, tanto faz, né? Seria uma mulher, né? Porque não são duas, né? Na verdade é uma, né? Seria uma mulher desprotegida pelo simples fato de não se conhecer. Só aí a gente consegue ver a importância de se conhecer, né? E, nossa, me lembrou muito Hera. Jura? Né? Então conte porque... Não, a mulher Hera, ela sabe o valor dela. Sim, a mulher relacionada ela escolhe, né, quem vai se casar com ela. E não é só chegar assim e... Né? Não, quando ela consegue, é no positivo que faz o casamento sagrado, né? Quem não está entendendo, não conhece o nosso trabalho, é que a gente trabalha com as deusas gregas, o arquétipo das 7 deusas gregas. E a deusa Hera eu achei muito parecida com essas irmãs gêmeas agora. Nossa, eu não tinha feito essa conexão, mas é verdade. Mas assim, se você pensa realmente, igual eu comentei, isso tem um pouco a ver, esse conto é o do 3º capítulo.
Quer dizer, a mulher já está preparada. É o quarto capítulo. É o quarto capítulo. Nossa, o 4 no tarô já é o imperador, que já é a energia feminina, masculina, depois de passar 2 vezes a energia feminina. Realmente tem tudo a ver. Olha só, a gente faz as conexões aqui. Já está preparado para ter o masculino, né? Então, é porque ela já conhece. Então, por isso que a história tem o pai e tem as 2 irmãs em equilíbrios, que sabem, que tem um nome, que são elas, né? Por isso que já conectando a energia de Hera, porque a Hera é a mulher no poder, é uma mulher é mais velha, ela sabe do poder que tem, né? Então, tudo isso entra em conexão. Isso era muito legal a gente fazer essa... E Hera se casa, assim como elas que estavam já prontas para se casar. Eu achei muito legal. Mas então, voltando aqui ao conto, depois dessas divagações nossas, mas é muito bom para fazer as conexões. Temos o personagem do Manaú, né? Que o pai sabiamente fala para eles: olha, você para ter as irmãs, você precisa saber o nome delas. Agora, 2 coisas são importantes a gente ver nesse detalhe. O primeiro, ele olha e gosta das irmãs. E ele vê que as 2 são diferentes. São irmãs, são equilibradas, mas têm personalidades diferentes. Por quê? Porque ele sabe que aquela mesma mulher, ela é diferente nesses 2 mundos, mas é uma única mulher. Na verdade, quem vê a diferença é o cãozinho. Mas aí que tá. Aí o Manauí, a mulher não tá ali 2? O Manauí tá meio imaturo, porque olha, ele ainda tenta adivinhar, né? Ele não é esperto igual o cãozinho que vai lá escutar primeiro, não. Ele tenta adivinhar. E fica irritado, volta bravo, irritado pra casa. Ele tá um pouquinho infantil ainda, eu acho. É que o Manauí é representado também pelo cãozinho. Como a mulher é 2, mas ela é 2 mulheres, né? Ela tem uma consciência ali que puxa pra cima. O masculino aqui, que é o homem selvagem, que representa a essência masculina selvagem, ele tem a essência consciência Manauí, e ele tem o próprio cãozinho, que representa os seus próprios instintos masculinos, né? É muito forte. Então, a conexão cão-manauí, ele também é a mesma pessoa, tá? Sim. Quando a gente, vou fazer um paralelo aqui, quando nós estudamos estruturas de contos de fadas, e quando a gente trabalha feminino e masculino dentro dessas estruturas, que é a evolução de nós, seres humanos, né? Normalmente, a mulher, até a gente conhece, ela amadurece mais rápido, né? Ela tem um amadurecimento mais rápido que o masculino, e o feminino, ele puxa o masculino para a sua evolução, tá? É o trabalho do feminino, como feminino, como ânima do masculino. Então, a ânima masculina, que é o feminino para o homem, ele faz o contato, ele é uma ponte que puxa ele para a evolução, puxa ele para o sagrado, que puxa ele para algo maior. Só que puxa como? Ele tem uma força instintiva muito grande, porque a força masculina é força de ação, é força de luta, né? Então, quando a gente vê um paralelo dos contos, normalmente você vê uma princesa presa numa torre, ou dormindo, ou mais ou menos quase morta, sempre porque é uma bruxa que fez isso. Quer dizer, feminino e masculino lutando com o seu eu interno, tá? A sua mãe, que vai ter que evoluir, o seu lado bruxa, o seu lado princesa. Esse é a grande força sempre feminina. ali com o seu E animal, o homem, né? ele tá sempre lutando contra um dragão, ele tá sempre com uma espada, com um cavalo. Olha só, cavalo e o homem, é o instinto e o homem, que ele tem que se coordenar. Ele vai cortar, ele vai matar um dragão. Por quê? Porque ele tem que fazer ação. E aí, o que ele ganha, né, nos contos de fada? A mão da princesa. Por quê? Porque é o feminino que puxa ele para a evolução. Se não tiver o prêmio, né? Tô falando de conto de fada, gente. É só a estrutura psicológica isso, pra gente entender, tá? Se o prêmio não for o feminino, quer dizer, a ânima dele trabalhada, ele não vai, ele fica sempre animal, ele vai virar cachorro, ele vai ficar sempre o cachorro, o cavalo. Ele sempre vai ficar preso na batalha e não vai conseguir evoluir. Então é importante entender essa estrutura, porque isso quando existe esse conto, é o nosso inconsciente, está treinando o nosso inconsciente, tanto para os homens quanto para as mulheres,
tá? Dentro do que o nosso trabalho inconsciente tem que fazer. E Manauí é mais ou menos isso. Ele tem estrutura homem ali, mas ele precisa evoluir para merecer casar-se com as meninas. Porque a mulher ali, ela já é a mulher, ela já se conhece, ela já sabe seus nomes, ela já tem um pai protetor. Eu tô pronta para casar. É uma era. É uma era extremamente evoluída, já com todas ali equilibradas. Só que assim, não é com qualquer um. Eu como mulher selvagem, preciso achar o meu par, o homem selvagem, alguém que me mereça realmente. E tem que ser digno de mim. Não sou eu que vou atrás, é ele que vem para mim. E eu falo que aí é meu pai representando, né? O pai, nosso ânimo protetor. Eu sei que eu quero casar com você, mas você me merece? Você sabe meu nome? Você realmente está vibrando na mesma energia que eu? Porque se não tiver, volta. Eu não quero ninguém que me puxe. Eu quero alguém que possa ser elevado, porque eu estou no processo da evolução. O feminino está elevando. Entendeu? Então, é bem forte como mostra o poder do feminino e o poder do masculino e o poder da conexão. Para ver a conexão, né? Essa conexão inicial, precisa ver a sintonia. E Manauí, que representa também um cãozinho, tem que merecer essas. E ele começa a jornada dele, né? Porque a gente começou lá no primeiro capítulo, agora eles vão começar agora deles, né? Então, lembra que a gente falou que primeiro a gente se resolve para depois eles quererem salvar ele. É bem assim, né? A história do conto de fada. Aí começa a jornada de Manauí, do cãozinho. Então, o que acontece? Ele volta, ele não consegue de primeira adivinhar, volta bravo, tudo, mas quer adivinhar. Gostou da moça, isso é importante. Ele viu que elas têm valor, ele viu a conexão, ele viu a gostou. diferença, que uma era mais bonita, que a outra era mais delicada, eu acho. Sim, ele percebeu que elas eram diferentes. E outro ponto interessante, né, antes de falar da jornada, é que elas souberam mostrar isso, tá? Isso é importante para a mulher não esconder quem ela é, não esconder as suas faces, não esconder que ela é duas, tá? Ela tem que valorizar muito ela, entender muito quem ela é, saber da sua vibração para conectar com o homem certo, né? O Manauí, porque o Manauí tem que querer a elas do jeito que elas são, entendeu? É essa conexão que vai fazer ele fazer a jornada para conseguir. Só que demora um pouquinho, né? Porque o que acontece? Nessa jornada, o cachorrinho passa por algumas etapas. O cachorrinho ainda não está preparado. Então, assim, ele tem vontade. Ele tem vontade. Mas se perde no caminho. Falta maturidade. Existe um processo de uma maturidade que o homem tem que ganhar para realmente merecer essa conexão, realmente merecer essa dádiva para ele, né? Esse casamento sagrado para ele. Por quê? Se ele se perde em qualquer caça, em qualquer docinho, em qualquer coisa e logo esquece o grande objetivo, ele não tem força interna para crescer. Ele não tem força interna para merecer as duas. E esse paralelo dessas caças, essa coisa, pode ser realmente, sabe? Eu quero uma coisa, por exemplo, eu quero um relacionamento. Mas isso aqui tá mais fácil, né? Sabe? Aquela coisa daqueles relacionamentos que não dão certo, sabe? Que é só que não tem estrutura, prazer momentâneo, sem realmente ter algo a mais, sem buscar algo a mais, buscar aquele momento por momento, sem ir mais a fundo, sem ter alma, não tem alma ali. É assim, se lambuza com a caça e logo depois que termina, esquece até o que eu estava fazendo mesmo, né? Não. E mesmo quando a gente lida isso, não só com relacionamento, mas com o que você quer de alma de verdade, né? Para você vencer a sua batalha, você tem que ir mais além dos seus instintos.
Você tem que ser senhor dos seus instintos. Você tem que dominar esses instintos. Entendeu? Você não pode ceder esses instintos. O que é o prazer momentâneo do que realmente uma realização? Isso me lembrou da nossa live, acho que foi de segunda-feira, que a gente falou sobre a criatividade e ilusão. É bem isso, então acho que deve estar gravada. Sim. Postada, e a gente fala bem disso. O que a gente se perde num prazer momentâneo e não deixa algo que vai gerar algo maior, que vai trazer um ganho maior e uma evolução pra gente, às vezes sem conclusão, sem ir atrás por causa de uma força momentânea que a gente escolhe. Então, nesse sentido, quando pensar no Manauí, essa é a evolução no masculino. Ele domar esse instinto que precisa ser domado. Mas para ele ter essa força, ele precisa querer, entre aspas, esse prêmio, que é essa conexão com o feminino. Aí ele vai fazer as batalhas dele. Então, a hora que ele vê que ela tá pronta para casar, é aquela coisa assim, ela já tá madura, ela já passou por o que ela tinha que passar, ela sabe o que ela quer da vida. Se eu não vou acordar agora, eu não acordo mais. Ela vai escolher outro. E é verdade. E aí que ele corre atrás do prejuízo e vai. Só que tem um detalhe. Ele, além de ele provar que tudo que ele passou, a noz moscada, a caça, tudo que ele quis ali, que ele tinha se perdido, ele conseguiu, né, passar, então, tipo, foi mérito dele. Aí vem uma força maior, que vestida de negro, que é uma sombra. Uma sombra que sai da floresta. Sim. Lembra quando a gente estava lá no capítulo 2, que a gente viu o Barba Azul? Que todos nós, homens e mulheres, nós temos um predador interno que nós precisamos vencer. Quando a gente passou pelo Barba Azul, a gente viu a gente vencendo, né, o nosso predador. Nesse momento é o masculino que vai vencer o predador natural dele, que é, ele vai ter que morder, ele vai ter que lutar, ele vai ter que matar aquele predador, vai ter que espantar aquele predador para realmente fazer essa conexão. Tanto é que ele sai até meio capenga, né? Não lembro, às vezes os contos de fada também, né? Quando vai lutar com o dragão, tudo, eles saem, coitados, até assim, mas eles conseguem. É a hora que eles vão lutar com a própria sombra, com esse predador que quer destruir, ele quer tomar a mulher para eles, né? E aí tá o desequilíbrio até da ânima. Quando o homem ele tem que equilibrar até sua própria ânima também, né? Ele tem que entender ele e a ânima dele, né? Para poder fazer essa conexão. Não, a ânima não é o predador, gente. O predador é outra coisa, é sombra. A ânima, no caso, aí é as duas mulheres. As duas mulheres, que ele vai ter que merecê-las. Tá inspirando ele, né? Só que o que o predador quer? Quer elas, né? Quer tomá-las. Fala assim, me fala o nome delas. Por quê? Porque aí ele vai tomar conta e vai destruir aquela estrutura psíquica. Assim. Ele não, eu vou defender. Não pode não. Defende com... E defende com unhas e dentes. O cachorrinho vai lá. E aí ele fala o nome. Quando ele fala, ele se conecta com o Manauí. E aí ele cresce. Aí os 4, olha só o final bonito. Os 4 em equilíbrio, do relacionamento, ânima e ânimos, homem e mulher, conectados, né? As duas naturezas selvagens que se respeitam, que se merecem, porque estão na mesma sintonia, na mesma vibração, conseguem se relacionar, tá? Tanto uma mulher pela metade, que não conhece o nome, que não tem o pai protetor, não é valorizada por Manauí, né? Nesse caso, assim, não consegue conectar direito o masculino, e aí ele não tem por que evoluir, então ele não vai fazer essa trajetória toda pela evolução, e aí fica descompensado, entendeu? Fica ela, porque senão ficaria ela faltando algo, essa irmã dela, ela estaria buscando, só que ela estaria buscando errado, ela estaria buscando em quem? E no próprio Manauí, né? E aí o Manauí não seria o próprio Manauí, seria só o cachorro, entendeu? Que só tá atrás de prazeres e que não sabe a força e não vai destruir ainda
aquele predador. E aí ele pode virar o próprio predador da mulher. Aí a gente vê essas relações totalmente desequilibradas, em que o predador comanda, tá? Que é quando ele não vence esse predador, ele não tem por que vencer. Aí você vê um relacionamento mais abusivo, em que a mulher não conhece seu próprio poder, ela tá sem uma das irmãs, ela quebra fácil. Eu gosto a autora, ela coloca um paralelo, quando ela fala das duas irmãs, que quando você tem um negocinho, uma vareta, ela é mais fácil de quebrar. Mas se você coloca duas varetas, fica mais difícil. Então, quanto mais, né, fica mais difícil de quebrar. Então, quando você tem a estrutura montada, pai e mãe, pai e as duas irmãs em equilíbrio feminino, não quebra. Ela não quebra. E aí ela consegue conectar direito com o Manauí. Se ela está em desequilíbrio, ela vai atrair um homem que não está com seu instinto selvagem equilibrado, está só com o cachorrinho, ainda dominado pelo predador, porque ele só vai atrás dos prazeres. Quem dá os prazeres ali era o predador dele. E aí ele vira um predador do próprio feminino. Aí a gente tem essas relações que são complicadas. Também, essa história, a autora também comenta que pode ser até uma própria evolução do ânimos masculino, do feminino, desculpa, não existe ânimos masculino, tá? É ânima masculino e ânimos feminino. Então, se a gente for pensar que nós todos somos os personagens, tá? E que ali não tem mais o masculino externo. Lembra que eu falei das duas formas de olhar a história, tá? Agora, na segunda forma, onde eu sou todos os personagens, o Manauí e o cachorrinho são os meus ânimos que precisam entrar em equilíbrio, tá? Só uma fofoca para quem não sabe, a mulher tem vários ânimos. E o homem só tem uma ânima. E aí já começou a dificuldade da gente. A gente tem que equilibrar todos eles, sabia? Tem. Mas aí a gente fica com uma outra explicação. A gente tem várias referências de ânimos e eles de masculino. E eles só tem uma. Então, para eles... Aí tá um pouquinho mais fácil para eles, tá? Mas assim, brincadeiras à parte, também dá para fazer essa referência, ok? Só que a gente tem um tempo menor da live, a gente procurou falar lá mais do externo, que eu acho que é mais fácil, ainda mais nessa vibração de Dia dos Namorados, de relacionamento. Nós fizemos, aliás, uma tríade de relacionamento, tá? Muito interessante, das lives que a gente faz ao meio-dia. Ao meio-dia a gente faz lives de segunda a sexta, né? Ao meio-dia a gente faz lives com prática meditativa. Então, o objetivo é a prática meditativa mesmo nessas lives, ok? Uhum. E esses 3 últimos dias, a gente fez semana dos namorados. Foi de terça, agora sexta, né? Hoje de manhã hoje ao meio-dia foi a última. E nós fizemos toda uma trajetória para se harmonizarmos com essa energia do encontro. Né? Do relacionamento. Então, a gente fez... A primeira parte foi a limpeza, a segunda nós fizemos o amor próprio, trabalhamos muito com a energia de Afrodite, e a terceira foi uma visualização criativa, uma energia de união, encontrar o amor dentro da energia, tá? Então, mesmo que você já tenha um relacionamento, já seja casada, a gente trabalhou a olhar a energia melhor do outro, né? Então, foi muito interessante. Nós ainda vamos postar, mas até amanhã nós postaremos as outras 2 que faltam, tá? No Instagram já tá. Isso. Né? A gente vai postar no Facebook, no YouTube, tá? Mas no Instagram já tá. E também, a gente aproveitou, né, para avisar, que se já tiver nessa energia do Manauí, já tiver com a energia aqui do conto, já pode juntar com isso, já faz todo um trabalho, já faz toda uma conexão maior. Sim. Porque já entende essa questão da união, mas, né, a parte da prática mesmo, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Finalizamos? Vamos para os convites agora? Sim, nós temos 2 convites muito especial. Aliás, um muito, muito, muito especial mesmo, né? Uhum. Pode falar. Qual que é o muito especial? É do curso? Que do curso, claro! Porque ele tem prazo de validade, então a gente tem que falar dele. Ok. Segunda-feira agora, dia 15,
ao meio-dia, acabam as inscrições. Para quê? Para o curso O Despertar da Essência Feminina. Então, se você quer fazer parte dessa turma que a gente abriu agora, nós abrimos essa turma na segunda-feira, quando a gente fez o workshop As 7 Chaves de Ativação do Feminino. E segunda-feira que vem, dia 15, às 20h30, já começaremos a imersão nessa turma que vai ficar com a gente durante 8 semanas para despertar a sua essência feminina. Se você quer fazer parte desse grupo, faça a sua inscrição. Manda um direct pra gente e a gente conversa e envia o material para você, tá bom? O que era? Das deusas! Ah, tá. Eu ia fazer as duas, mas eu ia fazer o das deusas primeiro e depois eu ia falar do curso. Ai, desculpa, gente, eu pensei o contrário, mas tudo bem. Tá bom. Então era o que eu tava pensando. Eu fiquei pensando, o que é o outro convite, será? O que eu tô esquecendo? Gente, vocês viram que no meio, né, do conto, a gente falando aqui muito sobre esse livro, do Mulheres que Correm com os Lobos, eu falei, nossa, é uma era, né, as gêmeas. É que a gente faz esse trabalho com as deusas. E para quem quer se conhecer através do comportamento arquetípico que a gente, posso dizer, até incorpora das deusas, né, que a gente absorve, você pode fazer um teste que nós preparamos. É um teste muito completo e com ele você tem um raio-x do seu feminino. Você vai ter a pontuação de cada uma das 7 deusas. E com isso você consegue identificar se você está com o seu feminino em equilíbrio, com todas com a pontuação ali parecida, ou se tiver alguma com a pontuação muito baixa, talvez até negativa. Isso está falando aí de um desequilíbrio, às vezes até de uma sombra. Teve live essa semana falando sobre a sombra das deusas. No Instagram você consegue acessar. Ou então quando uma está muito alta, geralmente até é a sua principal, né? Geralmente, às vezes não. Também pode ser um problema, porque ela pode estar ali afetando outras questões suas relacionadas ao arquétipo de outras deusas, né? Porque, claro, a busca é sempre pelo equilíbrio, né? Quer saber como você tá nessa história toda? Solicita o teste. Na inscrição, na descrição do perfil do Tecendo Essência no Instagram, tem um link, você clica lá. Acho que a primeira opção vai ser solicitar teste deusa pessoal. Teste deusa pessoal. Clica lá, solicita, você recebe no e-mail, faz o teste e já fica se conhecendo um pouco melhor. Depois você faz a inscrição para o curso, para a imersão que começa segunda-feira, dia 15. A inscrição, gente, vai só até meio-dia. Então, qualquer dúvida, só mandar um direct pra gente, escrever um comentário, a gente responde tranquilamente. E agora, final de semana, não vai ter live, né? A gente se vê só meio-dia. Só meio-dia da segunda. E é quando acabam as inscrições. Presta atenção. Então, gente, bom final de semana. Sexta-feira que vem a gente continua. Vai ter uma outra história que eu amo. Mulher Esqueleto, adoro. Na sexta-feira que vem. Sexta-feira, 20 horas. É sempre dia da gente ler Mulheres que Correm com os Lobos. Ler não, né? Falar sobre. Então, gente, feliz Dia dos Namorados, que ainda vai aproveitar a noite aí. E também feliz Dia de Santo Antônio, que amanhã é Dia de Santo Antônio. Não tem tanto quermesse, acho. Não vou poder pegar o bolo de Santo Antônio lá na igreja para achar a medalhinha, mas aproveita a energia de Santo Antônio também. Beijos, Angel. Beijo. Tchau, tchau, menina.